verso 1 em diante. Josué 1:1. Vamos ler. Aconteceu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, sob juramento, prometi dar a seus pais. Fala conosco, Espírito Santo. Estamos sentados, reunidos, e precisamos e queremos te ouvir. Por favor, Pai, que não seja para ninguém aqui mais uma pregação, mas para todos nós, que seja a tua voz falando conosco, para além daquilo que foi preparado e do que será dito, além de tudo isto, Pai, fala ao coração da tua igreja, ao coração desse homem, dessa mulher, dos jovens que estão aqui, porque é a tua voz que traz direção para a nossa vida. Aquieta-nos, nos dá mentes atentas, pensamentos focados em ouvir a tua voz, corações cheios de paz, que nenhuma adversidade, nenhum problema, nenhuma luta seja capaz de nos tirar a atenção da tua palavra. Fala conosco, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. O tema da campanha é: chegou a hora de cruzar, de passar o seu Jordão. Diga isso para o seu irmão: chegou a hora de você passar o seu Jordão. E o subtema, esse é o tema da campanha, e cada dia eu vou falar um subtema. E o subtema de hoje é: Deus está no controle da sua vida. O povo de Israel estava vivendo um momento tão esperado na história dele, porque a terra prometida por Deus a Abraão há 500 anos atrás, essa terra prometida estava se aproximando, mas entre ela e o povo tinha alguns obstáculos, entre eles o rio Jordão. Depois alguns inimigos, algumas adversidades estavam esperando esse povo, mas era o momento da grande oportunidade. A oportunidade estava batendo a porta do povo de Israel. O tempo oportuno havia chegado,
e era a hora de tomar posse da herança. Eu sei que o mesmo está acontecendo hoje entre nós. Há muitos sonhos entre nós, nutridos há anos. Eu vim aqui te dizer que este ano você vai passar pelo teu Jordão. E essas promessas que há tanto tempo não se concretizam na tua vida, eu falo pelo Espírito de Deus, este é o ano desta vitória na sua vida, em nome de Jesus. Os sonhos são os mais diversos: família feliz, trabalho próspero, realizações profissionais, estudantis, conquistas financeiras, uma vida espiritual mais frutífera. Chegou a hora da tua vitória. Mas para isso, vamos aprender hoje o que nós precisamos para cruzar, para passar pelo Jordão. Que nós temos que passar por ele, que a terra prometida está do outro lado. E esse Jordão é um obstáculo que Deus deseja que eu e você possamos ultrapassá-lo. E essa semana inteira eu vou falar disso. Mas hoje, agora, eu quero te mostrar que porque você está numa semana de quebrantamento, você está numa semana de se render a Deus, começou a jejuar, começou a orar, começou a ler mais a palavra, sintonizar a sua alma com Deus, por causa dessa obediência, Deus está tomando as rédeas da tua vida. E que temos que aprender que Ele está no controle. Mas para nós passarmos por esse Jordão, nós precisamos aprender algumas coisas. E quais são elas? Para passarmos pelo Jordão, é preciso, escute isso, tirar os olhos da crise e saber que apesar dela, Deus está no comando, no controle da nossa vida. O contexto aqui é estranho. O grande legislador, o líder, o libertador de Israel, Moisés, acabara de morrer. Era uma crise instalada. O líder morreu. O comandante se dissipou. Não está mais liderando aquela nação. E Deus chega para Josué, avisa para ele que o líder havia morrido, que a provação havia chegado, que a ausência do grande Moisés era uma realidade, mas que apesar disso, Deus continuava sendo Deus. Foi uma provação que Josué e o povo viveu, com a perda do seu líder. E quem não discerne os objetivos das provações, não consegue passar pelo Jordão. Quem não tem visão de Deus, ótica de Deus, quem não tem discernimento espiritual para entender o porquê das provações, não passa pelo Jordão, morre antes de passar. Eu quero discorrer sobre algumas verdades sobre provações. A primeira delas é que as provações na nossa vida, elas são necessárias. Diga isso para o irmão. As provações na sua vida, meu irmão,
são necessárias. Passar pelo vale da prova não significa a ausência do amor de Deus. Ser provado não é falta de fé, nem expressão de maturidade espiritual. A prova é diferente da tentação. O inimigo nos tenta para nos enfraquecer. Deus nos prova para nos fortalecer. O inimigo nos tenta para nos derrubar. Deus nos prova para nos transformar. Me faz lembrar a provação de Jó. O cara penou muito. E o que mais fez Jó penar, entre as coisas que a Bíblia ensina, eram os amigos de Jó. O cara vivendo uma vida reta, diz a Bíblia, se desviava do mal, de repente as coisas desmoronaram na vida dele, na casa dele, e chegaram os amigos. E foram conversar com Jó. E disse: Jó, vem cá, Jó, me conta, qual é o teu pecado? Mas como assim? Não, só pecando muito para sofrer tanto assim. Mas diz a Bíblia que Jó não havia pecado. Jó andava retamente na presença de Deus. Mas Deus decidiu prová-lo, porque as provações, elas são necessárias. Ela nos fortalece e ela nos transforma. Então diga aí para o seu amado que está ao seu lado, seu irmão querido, sua irmã: aguenta firme, que isso é para te fortalecer, e isso vai te transformar numa pessoa melhor, num servo de Deus melhor, num cristão melhor. Segundo, as provações na vida do cristão, elas são variadas. O apóstolo Tiago diz que os cristãos passam não por poucas, mas por várias provações. Essa palavra várias significa diversas cores. Escute agora: há provas amenas e provas severas. Há provas leves e provas pesadas. Há diversas tonalidades de provas. Mas para cada prova, sempre haverá uma graça especial de Deus para você vencer. Que Deus não nos prova para nos destruir. Deus nos prova para nos fortalecer e nos transformar. Se você discerne isso, nada mexe com a tua intensidade por Deus. Nenhuma adversidade, nenhuma provação, nenhuma porta fechada, nenhum não de Deus, nada te abala. Porque você sabe quem é o Deus da sua vida. Essa maturidade espiritual só vem pelas provas. Muito do que eu sou hoje como homem de Deus, eu só me tornei devido a muitas provações que eu vivi. E depois que a gente passa por elas e olha para trás, diz: eu não poderia chegar onde cheguei, não poderia ser o que eu sou, se eu não tivesse passado por esses testes, por essas provações. E elas são variadas. Amenas, pesadas, leves, difíceis. E Deus vai permitindo certas coisas na nossa vida para forjar o nosso caráter cristão, a nossa fé. Sabe por quê? Quando você passar pelo teu Jordão,
o que está te esperando é algo muito grande, que Ele vai dar na sua mão, em nome de Jesus. Deixa as pessoas zombarem de você, deixa as pessoas falarem da tua fé, deixa elas falarem da tua dor. Calma lá, fica tranquilo, que vai chegar a hora que o Senhor vai te levantar. Eles terão que saber que há um Deus em Israel, há um Deus na sua vida, há um Deus que você serve. Elas são diversas. Terceiro lugar, as provações na vida do cristão são propositais. Que o projeto de Deus, irmãos, é a nossa maturidade. A provação, ela produz perseverança, e a perseverança tem como objetivo nos tornar maduros e íntegros na nossa fé e em nada deficientes. Não há maturidade espiritual sem prova. Não há fortalecimento das musculaturas da nossa alma sem prova. Somos provados para sermos aprovados em nome de Jesus. Agora escute isso. As provações são propositais e têm como propósito nos desmamar das glórias deste mundo e colocar os nossos olhos na recompensa eterna. Tem muito cristão ainda chupetinha. Chupetinha. Só larga a mama se colocar uma chupetinha nele. É um bebezão. Aí Deus vai ter que desmamar o cara. Vai ter que forjar você como um pai que é, como um Deus que ama. E vai tratar com a gente. Por isso as provações, elas são propositais. Pode aguentar firme aí, querido. Que Deus quer te fazer largar a chupeta. Gente que, como todos nós, só através das provações ganhamos musculatura espiritual. Você sabia que Deus permite certas pessoas para te perturbar, para te desmamar? Não foi o diabo não, foi Deus. Esse meu filho está com muita chupetinha ainda, eu vou já desmamá-lo. Aí ele permite. Quer ver uma coisa? Quem é que veio para Jesus porque estava feliz da vida? A maioria de nós veio pela famosa dor, que a provação ela é didática, ela ensina. Tem esse poder didático de nos ensinar e de nos fazer lembrar que há um Deus. Então essas provações são propositais, porque a maturidade só vem através delas. E Deus quer fazer algo grande depois do Jordão na sua vida, mas não dá para ultrapassar o Jordão com chupeta. Você vai ter que ter braço, pernas espirituais fortes, musculatura bem trabalhada, porque depois do Jordão, você vai desfrutar do melhor de Deus na sua vida, o melhor de Deus, que se não fosse assim, se não fossem necessárias as provações, Ele nos daria tudo que nós estamos pedindo já. Mas nem todos nós
Muitos aqui não estão preparados para receber aquilo que tem depois do Jordão. Aí Deus começa a trabalhar para que você cresça. Me faz lembrar o caso da borboleta. Ela, antes de ser borboleta, ela é uma largata e ela está lá no seu casulo, e ela precisa quebrar esse casulo, e requer muito esforço dela, para depois ela voar. E uma certa vez um rapaz, vendo a agonia da borboleta querendo quebrar o casulo, ele foi lá e ajudou. Eu vou ajudar a quebrar, e quebrou por ela. Aí a borboleta ficou livre, só com um detalhe: não tinha força nas asas para voar, porque a força viria pelo exercício do esforço da quebra do casulo. Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele não vai quebrar o casulo. Você vai ter que fazer esforço, mas quando você vencer, suas asas estarão fortes, e você vai alçar voos altos como nunca você conseguiu na sua vida, em nome de Jesus. Então, apesar das provações, Deus está no controle. E o que significa Deus está no controle? Dizer que Deus está no controle significa dizer que Ele está ao seu lado quando você passa pelo vale, e Ele tem o poder para reverter toda e qualquer situação. Diga graças a Deus. Ele pode intervir, agir agora se Ele quiser, porque Ele está no controle da sua vida. Dizer que Deus está no controle significa entender que nada acontece na nossa vida sem permissão dEle, como diz a Bíblia em Mateus 10:30, que até os cabelos da nossa cabeça Ele já sabe quantos fios tem. Chupa essa manga. Um Deus que conhece a quantidade de fios de cabelos que tem na nossa cabeça. Se Ele conhece, fica na tua, que Ele está no controle. Mesmo que alguém aqui esteja vivendo a experiência do vale da dor, do Getsêmani, do inusitado, daquilo que não dá para explicar, Ele me trouxe aqui para te dizer isso hoje. Apesar de tudo isso, apesar de todas essas provas, Ele sempre esteve ao seu lado, sempre esteve com você e sempre estará com você. Reconhecer que Deus está no controle significa não deixar o seu coração se encher de amargura. Significa deixar a justiça na mão de Deus. Deus me revelou, poxa, eu pensei que não ia ser nenhuma hoje, que há pessoas entre nós muito machucadas, magoadas. Pessoas te feriram, te maltrataram, te pisotearam, te perseguiram, aprontaram. Quando a gente crê que Deus está no controle, a gente não revida, a gente crê no que a Bíblia diz, que a Ele pertence a vingança. Se alguém tem que tomar alguma medida, é Ele. Não enche o teu coração de amargura. A amargura
a tristeza, o rancor, a vingança, é para aqueles que não acreditam que Deus está no controle. Salmos 27, verso 8 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, confiamos no Senhor dos Exércitos. Para encerrar, certa vez, 2 discípulos de Jesus estavam no caminho de Emaús, conversando a respeito da grande frustração deles. Olha, se você está frustrado, escute isso. Eles estavam profundamente frustrados, porque o herói deles havia morrido. E os dois conversando: caramba, perdemos o nosso Cristo, o nosso Salvador, o nosso herói. Esperávamos que ele libertasse Israel das opressões dos romanos, mas ele nos deixou e morreu. Aí Jesus, vendo eles conversando, caminhando, ele se aproxima. Se eu posso falar com vocês? Você pode. O que é que vocês estão conversando na medida que vocês caminham? Aí eles olham para Jesus sem reconhecê-lo. Disse: porventura és tu único a não saber das últimas notícias de Jerusalém? Nós perdemos o nosso mestre. Aí Jesus fala para eles: quais são as últimas notícias? Aí Jesus convida-os para almoçar, e na hora da ceia ele parte o pão. Quando ele parte o pão, diz a Bíblia que os olhos deles se abrem, e vejam que ali estava o Senhor Jesus. Olha aqui para mim. Enquanto Deus for Deus, a tragédia jamais será a última notícia na tua vida. Enquanto Deus for Deus, a última palavra na tua vida é Ele que dá. Fique em pé, em nome de Jesus, e aplauda o Senhor. Aplauda esse Deus maravilhoso. Diga para o seu irmão: você vai ter que ser firme. Aguenta firme. Você vai passar pelo Jordão. Para isso me faz lembrar uma música que eu gosto muito. É o que você vai precisar este ano: ter um coração valente. Vamos cantar essa canção. Põe a letra aí, querido. Circunstâncias dizem que não dá, falam que você está tão perto de parar. É assim que eu quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Maior é que você morreu, seu tempo você só adormeceu. Parou de respirar pra fazer você ressuscitar.
de carne você é a fé, coração valente você não. Se você crê nisso que vai ser assim, dê um brado de vitória e aplauda o Senhor. Levante a sua mão. Daqui a pouquinho começa o teu jejum. Amém, irmãos? Eu sei que Deus vai te dar muitas vitórias esse ano, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo que está agindo nesse lugar. Desde já consagramos o segundo dia de jejum, para que o teu nome seja glorificado na nossa vida. Leva-nos em paz, com essa palavra queimando em nosso coração, que apesar de tudo, o Senhor está no controle da nossa vida. Obrigado por essa noite. Leva-nos em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja diga amém. Deus te abençoe, até amanhã se Deus quiser, em nome de Jesus.